Na madrugada de 31 de outubro de 2002, uma jovem chegou a uma delegacia em São Paulo dizendo que acabará de encontrar os pais mortos dentro de casa. Seu nome era Suzane von Richthofen. A residência da família, em um bairro nobre de capital paulista, parecia ter sido alvo de um roubo. O quarto estava revirado, alguns objetos haviam sumido, e tudo indicava, à primeira vista, uma invasão violenta. Mas essa impressão duraria pouco. Desde os primeiros momentos, investigadores perceberam detalhes que não pareciam combinar com a história. A entrada da casa não mostrava sinais claros de arrombamento. Objetos de valor continuavam no imóvel, e o comportamento de pessoas próximas à família começou a chamar a atenção. Em poucos dias, a hipótese de assalto começaria a desmoronar. No centro da investigação estavam 3 jovens, Daniel Cravinhos, Christian Cravinhos e a própria filha das vítimas. O caso chocou o Brasil por uma razão evidente. Não se tratava apenas de um duplo homicídio, tratava-se da possibilidade de participação direta da filha do casal no crime. Mas além do impacto inicial, outra pergunta se tornou central. Como um plano pensado para parecer um roubo começou a ruir tão rapidamente? Este episódio investiga o caso Richthofen, sem sensacionalismo, sem transformar tragédia em espetáculo, com foco na cronologia, na investigação e nas contradições que expuseram a verdade. Quem era a família Richthofen? Manfred Albert von Richthofen e Marisia von Richthofen pertenciam a uma família de classe alta de São Paulo. Viviam em uma casa confortável no bairro de Brooklyn. Tinham 2 filhos, Andreas e Suzane. A família projetava, para fora, uma imagem de estabilidade, disciplina, organização e rotina. Manfred era engenheiro, Marisia era psiquiatra. No imaginário público, o caso passou a ser visto como a destruição de uma família que, ao menos na aparência, parecia estruturada. Suzane, à época, era estudante, jovem, filha de um casal economicamente estável. Nada no cenário externo fazia prever que aquela família se tornaria protagonista de um dos crimes mais comentados da história recente do Brasil. Mas havia um elemento que alteraria o rumo da relação dentro de casa: o namoro de Suzane com Daniel Cravinhos. E é nesse ponto que o caso começa a mudar de tom. Suzane e Daniel. Suzane se envolveu com Daniel Cravinhos ainda muito jovem. Daniel não era visto com bons olhos pelos pais dela. Com o tempo, essa desaprovação teria se transformado em uma fonte contínua de conflito. Existem diferentes interpretações sobre a intensidade desse atrito. Algumas versões enfatizam o controle exercido pela família. Outras destacam o comportamento do casal. O que está bem documentado é que o relacionamento entre Suzane e Daniel passou a enfrentar resistência dentro da casa. E isso se tornaria um dos eixos da investigação. Daniel tinha um irmão, Christian Cravinhos. Os 2 seriam posteriormente apontados como participantes diretos do crime. Mas, antes da violência, o caso se desenvolve em um ambiente de atritos familiares, segredos e crescentes afastamentos. A pergunta que surgiria depois era inevitável. O crime nasceu apenas da vontade de ficar juntos? Ou envolvia também dinheiro, ressentimento, liberdade e disputa de poder dentro da família? Talvez a resposta esteja justamente na soma de vários fatores. O conflito com os pais. A oposição dos pais ao relacionamento se tornou parte central da narrativa pública do caso. Segundo a investigação e os depoimentos posteriores, as restrições ao namoro eram motivo de insatisfação. Mas é importante fazer uma distinção. Desentendimentos familiares, por mais intensos que sejam, não explicam sozinhos um homicídio. No caso Richthofen, o que a apuração revelou foi algo maior. Havia um plano, uma decisão, uma preparação e, principalmente, uma tentativa de transformar o crime em outra coisa. A versão de um assalto não surgiu por acaso. Ela fazia parte de uma estratégia. Isso mostra que não se tratou de uma explosão momentânea e descontrolada. A linha investigativa
passou a enxergar premeditação e, a partir daí, o caso deixou de ser apenas um drama familiar, passou a ser visto como um crime pensado com antecedência. A preparação do plano. Segundo o que foi apurado pela polícia e discutido no julgamento, Suzane participou do planejamento do crime. Daniel e Christian teriam sido os executores diretos. Suzane teria facilitado a entrada na residência, ajudado a construir o contexto e participado da tentativa de encenação posterior. A versão de um roubo era essencial para afastar suspeitas. Se o crime parecesse obra de invasores desconhecidos, a linha de investigação poderia seguir em outra direção. Por isso, desde cedo, o caso não foi analisado apenas pelo resultado final, mas também pela lógica do plano. Quem sabia a rotina da casa? Quem conhecia os hábitos das vítimas? Quem teria facilidade para circular pelo local sem chamar atenção? Quem se beneficiaria com a construção de uma falsa narrativa? Essas perguntas seriam decisivas e, ao longo da investigação, cada uma delas começou a apontar para o círculo mais próximo da própria família. A noite do crime. Na noite do crime, Manfred e Marise foram atacados dentro da própria casa. A investigação concluiu que Daniel e Christian Cravinhos entraram no imóvel e cometeram os homicídios enquanto as vítimas estavam vulneráveis. O cenário foi alterado para sustentar a ideia de roubo. O quarto do casal foi revirado, objetos foram levados, mas alguns elementos importantes permaneceram no imóvel, e foi justamente essa combinação que passou a gerar dúvidas. Um assalto violento dentro de uma casa de alto padrão, mas com inconsistências no modo de entrada, na seleção dos objetos levados e no comportamento posterior dos envolvidos. Depois do crime, Suzane procurou a polícia. A princípio, a narrativa parecia simples, mas a investigação não demoraria a encontrar rachaduras nessa história. E em casos assim, às vezes não é uma grande evidência isolada que derruba uma versão, é o acúmulo de pequenos detalhes que deixam de se encaixar. As primeiras suspeitas. Investigadores perceberam rapidamente que a casa não correspondia por completo ao padrão esperado em um roubo comum. Não havia sinais convincentes de arrombamento externo. Nem todos os objetos de valor tinham sido levados. O cenário parecia montado o suficiente para sugerir invasão, mas não convincente o bastante para encerrar a questão. Além disso, o comportamento dos envolvidos passou a ser observado com atenção. Em crimes patrimoniais simulados, a coerência emocional e narrativa costuma ser um ponto sensível. Incoerências, hesitações e versões pouco consistentes podem acelerar a suspeita. No caso Richthofen, isso se tornou fundamental. A polícia passou a reconstituir horários, deslocamentos, telefonemas e relações entre os envolvidos. Foi então que a investigação começou a se afastar do assalto e a caminhar em outra direção, a direção do círculo íntimo da vítima. A investigação aperta o cerco. Conforme a apuração avançava, a polícia passou a enxergar conexões que enfraqueciam a tese de invasores desconhecidos. Daniel e Christian entraram no radar. A ligação entre eles e Suzane era óbvia, mas não bastava a proximidade. Era necessário encontrar contradições e elementos objetivos, e esses elementos surgiram. Um dos pontos que chamou a atenção foi a movimentação financeira e o comportamento logo após o crime. O caso da motocicleta comprada por Christian se tornou uma das imagens mais lembradas da investigação. Em pouco tempo, a narrativa começou a se deslocar. O foco já não era mais descobrir qual ladrão entrou na casa, era compreender como 3 pessoas próximas às vítimas poderiam ter planejado tudo. As versões apresentadas também começaram a se chocar, e quando envolvidos em um mesmo crime não conseguem sustentar histórias compatíveis, a investigação costuma ganhar velocidade. E foi exatamente isso que aconteceu. A partir daquele momento, os investigadores já não buscavam apenas inconsistências na versão do roubo, buscavam entender o papel de cada pessoa naquela noite. Horários seriam confrontados, movimentações financeiras seriam analisadas, e os depoimentos começariam a entrar em conflito. Na segunda parte, veremos como uma compra chamou a atenção da polícia,
O que aconteceu durante os interrogatórios e por que, pressionados pelas evidências, os três envolvidos passaram a apresentar versões diferentes sobre o mesmo crime. Mas quando cada pessoa tenta transferir responsabilidade para outra pessoa, surge uma pergunta inevitável: quem realmente planejou tudo? A continuação do caso Richthofen continuará na parte 2. Se você gosta de vídeos como este, sobre crimes reais, investigações, casos famosos e histórias que revelam falhas, mistérios e decisões que mudaram vidas, inscreva-se no Fatos Obscuros, porque aqui cada caso é apresentado com pesquisa, contexto e respeito aos fatos. Nos vemos no próximo arquivo. Escreva nos comentários. Sua opinião pode enriquecer o debate.